Que você esteja bem e em paz. Vamos fazer uma simples meditação do Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo de Davi, é um salmo de livramento, né? Ele escreveu este salmo quando Deus o livrou da perseguição de Saul, tá bom? E é um salmo bastante bonito. Ele está relacionado ao segundo livro de Samuel, capítulo 22. No segundo livro de Samuel, capítulo 22, aparece praticamente esse salmo na íntegra, com uma ou outra palavra que foi omitida ali. Aqui o salmo na íntegra, tá? Salmo 18. Vamos começar aqui, versos 1 ao verso 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. É muito bonito porque ele começa aqui este salmo com uma declaração de amor e de confiança a Deus. Essa declaração de amor e de confiança que está aqui na introdução deste salmo é linda e nos ensina quatro coisas, pelo menos quatro. Primeiro, o amor leva à proximidade. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Quando ele diz eu te amo, é uma forma de descrever o quanto se ama a Deus que se conhece, o Deus que se conhece. Ninguém pode amar o que não conhece. E ele fala, eu te amo, numa época em que essa expressão ela não era banalizada como ela é hoje, né? Hoje em dia as pessoas falam eu te amo e logo em seguida se esquecem do alvo, daquele suposto amor. Sabemos disso, estamos acompanhando, né? Como tem sido essa geração e estes tempos que vivemos. Como as coisas estão banalizadas. E vemos aqui Davi fazendo essa declaração de amor e confiança. Eu te amo, Senhor, força minha. Bom, nós aprendemos que o amor leva à proximidade. Nós queremos, quando nós amamos de fato, nós queremos nos aproximar, estarmos próximos do objeto do nosso amor. E no caso aqui, Davi, ele declara amar a Deus. E por isso, nós vemos ao longo, não propriamente neste salmo, mas ao longo da vida de Davi, que Davi se aproximava de Deus. Davi, ele orava, ele confiava em Deus, ele estava cada vez mais próximo de Deus, né? Ele queria até erigir um templo para Deus, erguer um templo para adoração a Deus. Então, o amor, ele leva à proximidade. E Deus, irmãos, ele retribui o nosso amor. Na verdade, ele nos amou primeiro, conforme o ensino das Escrituras. E quando nós, por ele ter nos amado primeiro, quando nós o amamos também, Deus, ele corresponde este amor com proximidade, com livramento, com proteção e com diversas outras bênçãos na nossa vida. Nós sentimos Deus próximos, né? Toda pessoa que tem uma proximidade, que ama Deus, sente de fato como Deus é próximo do seu povo, como Deus é próximo daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o amam. O próprio paraíso, ele não é formado, ele não foi criado para qualquer pessoa. A palavra de Deus nos diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para quê? Para aqueles que o amam. Então, o paraíso de Deus, ele é preparado, ele está sendo preparado, ou ele já está preparado para aqueles que o amam. Por isso é importante nós desenvolvermos amor a Deus. Como eu sempre digo, né? Em Salmo 91, verso 14, aquelas bênçãos estão relacionadas àquele que se apegou a Deus por amor, porque a mim se apegou por amor. Eu também o livrarei, tal, tal, tal. Então, o amor, ele traz proximidade. Quando nós desenvolvemos o amor a Deus, Deus ele se faz próximo daqueles que o amam, né? E para desenvolvermos esse amor é necessário nós conhecermos cada vez mais dos atributos de Deus. Por isso é importante conhecer o Deus da Bíblia. Nem sempre o Deus que é pregado por aí, atributos e características do Deus que apresentam por aí, é o verdadeiro Deus da Bíblia, né? Sproul, ele disse certa vez: dê-me o Cristo da Bíblia ou não me dê nada. Então o amor, ele leva à proximidade. Nós queremos nos aproximar daquele que amamos e daquele que nos ama. Vem a expressão força minha, né? O verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Essa força minha revela que Deus, ele é um Deus que está próximo, como nós já dissemos na primeira parte, está próximo para ajudar e nos mover. Força dá a ideia de ação motora, como propulsão. Imagina um foguete que tem que ganhar a altura do lugar onde ele está, ser arremessado para cima e ganhar muita altitude. É nesse sentido, força, né? Então Deus é a nossa força, porque é Ele que nos move. O apóstolo Paulo, quando ele faz seu discurso no Areópago, em Atenas, ele diz que em Deus nós nos movemos. Então Deus é a nossa força, aquele que é a força motora, aquele que nos move, né? Depois ele diz, verso 2: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Por ser próximo, Davi via Deus com clareza. E esses adjetivos que ele usa para dizer o que Deus representa para ele é resultado da ação de Deus na vida dele. Ele via por ser próximo a Deus e conviver e participar de batalhas e lutas e tanta coisa que Davi fez confiando em Deus, ele viu como Deus é presente. Então ele vê Deus com clareza. Então ele dá esses adjetivos: rochedo, refúgio, escudo, força da minha salvação, né? Baluarte. Baluarte é aquela base onde está bem fincado, né? Digno de ser louvado, verso 3. Deus é real. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Digno de ser louvado quer dizer, podemos louvá-lo porque ele é real. E ele realmente tem feitos. Ele já fez tantas coisas que merecem louvor. Então ele é digno de ser louvado. Não estamos louvando algo que não existe, ou algo que não interfere na história humana, ou algo que não tenha prodígios, não tenha feito grandes obras. O louvor é proclamar os grandes feitos de Deus, né? Tá, depois vem o verso 4 e o verso 5. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Se fosse um relato fictício, após toda essa declaração de amar a Deus, de proximidade,
e dos atributos de Deus, Deus sendo escudo, sendo rocha, sendo... Se fosse uma história fictícia, seria incoerente vermos o verso 4 e o verso 5. Porque o verso 4 e o verso 5, ele descreve a dinâmica da vida. Não é porque nós amamos a Deus e Deus nos ama que nós não passamos por problemas. É bem claro que o evangelho mar de rosas, que é pregado por aí, ele é falso. O evangelho, a Bíblia em nenhum momento, nem Antigo nem Novo Testamento, omite o sofrimento. O sofrimento do justo, o sofrimento do ímpio, né, o sofrimento das pessoas. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele gerou o caos. Né? E o caos ele traz sofrimento. E a terra entrou em maldição. Então, tudo está corrompido pelo pecado. E isso gera aflições e problemas, né? E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, enquanto estamos neste mundo, nós temos reflexos dessas coisas, tá? Então, é a dinâmica da vida. Então, todos passam por problemas. Mas aqui vem o verso 6. Apesar dos problemas, aquele que ama a Deus e que está próximo com Ele, e que sabe que Ele é refúgio, escudo, rochedo, baluarte, libertador, força e força da salvação, encontra amparo. Verso 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Então nós encontramos amparo, né? E nós encontramos, nós podemos clamar e ele nos ouvirá, certamente nos ouvirá. Então nós vemos que existe a dinâmica da vida. Dos versos 7 ao 15, Davi usa uma linguagem poética. Davi descreve como Deus se importa com os que o amam e age com poder na vida dele. Então, aqui está ilustrado essa ação de Deus na vida daquele que o ama, daquele que é próximo a ele, e como Deus age em favor dessa pessoa. Aqui está ilustrado com uma linguagem poética. Olha que bonito. Verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram. Isso tudo depois que Davi clamou a Deus, né? Porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram. Em granizo e brasas clamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, ó Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Então Davi ele fala que ele estava angustiado, perplexo, sofrendo a angústia daqueles inimigos fortes, invocou e clamou ao Senhor, e Deus agiu em seu favor, e ele conseguiu vencer os seus inimigos. Versos 16 e 17. Do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, tirou-me de muitas águas, livrou-me de forte inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então aqui uma declaração que Deus ele é mais forte do que um fortíssimo inimigo. E mais poderoso do que qualquer pessoa, exército, nação, ideologia, qualquer coisa que possa exercer algum poder deste mundo. E nós vemos que Deus o livrou. Tem essa linguagem figurativa, livrou de muitas águas, né? Muitas águas é um simbolismo de muitas pessoas, de tribulação e de sofrimento. Vemos a intervenção de Deus, né? Se revelando
mais forte do que os seus inimigos. Versos 18 e 19. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Aqui é uma mudança de estado, né? Um imprevisto ruim aconteceu. Ele fala: assaltaram-me na minha calamidade. Aconteceu algo ruim, um imprevisto. Algo que Davi não pôde impedir. Davi não tinha como impedir aquilo. Talvez ele não pudesse nem prever aquele momento. Mas, ao ser próximo de Deus, tinha amparo para ele. Ele alcançou amparo. E aí há uma mudança de estado, né? Deus tira ele dessa calamidade, onde ele estava vulnerável a este assalto que aconteceu sobre a vida dele, essa investida, né, dos seus inimigos, assalto aqui no sentido de investida contra a vida dele, né, que era uma calamidade. Então Deus tira ele dessa situação calamitosa e o Senhor se faz de amparo para ele, livra ele e o leva para um lugar espaçoso. Muda o estado dele, muda a situação dele, muda a sorte dele, muda aquele momento que ele estava, né? E olha só que coisa interessante no verso 19. Porque ele se agradou de mim. Não estamos falando aqui de salvação eterna nem nada, mas Deus, ele tem prazer na vida daqueles que o amam e que o buscam e que procuram ser justos e que tentam ter uma vida santa e cordata. Deus se agrada com essas pessoas, né? E todo esse livramento aqui nós vemos no verso 19, dizendo que Deus se agradou de Davi. Depois temos aqui o verso 20, vamos analisar aqui o verso 20 e o verso 21, a importância da mudança de vida, né? Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Quem está dizendo isto não é aquele santo, aquela pessoa perfeitíssima, que não havia pecados, não, ao contrário. Quem está dizendo isso foi uma pessoa que cometeu um pecado gravíssimo. Davi cometeu um pecado gravíssimo de adultério e depois de homicídio com o marido de Betseba, Urias, né? Mas quando ele foi confrontado com a palavra de Deus pelo profeta Natã, Davi ele se arrependeu, ele confessou e abandonou o pecado. Então olha só, quem lê somente o Salmo 19 e essa prática aqui, essas partes aqui, pode imaginar Davi um homem estritamente santo, né? Não, ele foi se tornando santo. Como a palavra de Deus diz, de glória em glória, ele foi crescendo em santificação, crescendo em justiça. Ele era um pecador. E o pecado que Davi cometeu, a maioria de nós não irá cometer. Ele cometeu o pecado do adultério com agravante de homicídio. Então, nós vemos aqui algo forte, pesado, né? Mas Davi diz assim: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Que justiça é essa? Aquele pecado foi perdoado. Quando ele é confrontado com a palavra de Deus sobre aquele pecado, e ele reconhece o pecado, ele se arrepende, pede perdão, Natã diz que Deus perdoou ele. E a palavra de Deus diz que quando nós somos perdoados, Deus se esquece das nossas iniquidades, ele lança no mais profundo abismo os nossos pecados e nunca mais nos lançará em rosto. Então nós somos tratados por Deus como justo. Através de Cristo, nós somos vistos por Deus como alguém que não pecou, que não tem pecado. Porque nós estamos em Cristo, que não pecou e que não tem pecado. Então o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. E este amor de Deus, essa misericórdia, esse perdão de Deus, vai nos ajudando a nós cada vez mais vivermos uma vida correta e crescendo em santificação e justiça.
Ainda pecamos? Sim, ainda pecamos. Davi ainda pecava? Sim. Mas ele já não tinha mais o dolo, a premeditação, ele não vivia mais na prática do pecado. Pecava eventualmente, se arrependia e seguia em frente, confessava e abandonava. Agora, o viver na prática do pecado, o cometer os pecados graves, escandalosos, públicos, viver nessas práticas, não se importar com o próprio pecado, isso Davi não tinha mais. Ele vivia agora uma vida santa, procurando de glória em glória viver justamente. Então ele pode dizer isso. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Olha como o perdão e a misericórdia de Deus são plenos. Aquele que cometeu um pecado gravíssimo no passado, inclusive Deus não permitiu que ele construísse o templo por causa do pecado que ele havia cometido lá atrás, do homicídio de Urias, do adultério e do homicídio de Urias. Era tido um homem que, agora perdoado, era tido um homem que tinha pureza em suas mãos, né? Nas suas ações eram puras. Então Davi fala: as minhas ações agora são puras e Deus me retribuiu. Depois vem aqui o verso dos versos 22 ao verso 24. Antes eu quero dizer uma coisa: não importa o que você fez da sua vida até hoje, o que importa é o que você fará dela daqui para frente. É isso que vai importar para Deus. O que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Se você está envolvido com algum pecado grave, confesse a Deus, peça perdão e já vai abandonando, vai saindo dele. Tenha o coração já disposto a abandonar o pecado. Por mais difícil que seja, confie em Deus, porque Ele é poderoso para te livrar disso. Versos 22 ao 24. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Então Davi, ele vai explicando o que ele fez para que ele chegasse neste ponto, né, de obter essa resposta de Deus. A decisão de Davi de abandonar o pecado, de viver de forma justa, com pureza de mãos nas suas ações, sem o dolo, sem a premeditação, procurando viver em santificação, lutando para isso, né? Explica a resposta de Deus no seu livramento e o fato de Deus ter se agradado dele, né? Verso 25 fala algo aqui que é como Deus age, como Deus é diante de algumas coisas e como nós devemos imitá-lo, deve ser modelo para nós. Olha só, verso 25, que interessante e bonito, real. Para com o benigno, benigno te mostras, Deus. Para com o homem benigno, Deus se mostra benigno para com ele. O homem e a mulher. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então Deus, ele se mostra benigno para com o benigno. Ele se mostra íntegro para com o íntegro. O benigno e o íntegro podem confiar totalmente em Deus. Com o puro, Deus se mostra puro com ele. Agora, com o perverso, Deus é inflexível. Deus vai julgar os perversos sem misericórdia. Sem misericórdia. Por isso que nós somos inflexíveis com relação a qualquer alteração que queiram fazer no Evangelho. Qualquer nova doutrina, qualquer novo pensamento, qualquer nova teologia, qualquer novo movimento, qualquer novidade. O Evangelho já é a novidade. Qualquer novidade que venha entrar em liturgia, na forma de culto, nas pregações, na conduta, nós somos inflexíveis. Para nós, o Evangelho, a Bíblia, ela é inegociável. Nada vai mudar a nossa fé. Podem tentar nos calar, mas não vão mudar, não vão corromper o Evangelho. O Evangelho, ele tem que ser
ele é inflexível. Nós seremos inflexíveis contra qualquer tipo de perversão. Versos 26 a 30. Vamos lá. Com o puro te mostra. Isso nós já lemos. 27 a 30. Porque tu salvas o povo humilde. Olha só Davi reconhecendo a grandeza desse Deus. E também podemos até entender por que Davi amava a Deus, né? Ele conhecia as características, como Deus é de fato. Nós vemos a história de Davi, nós vemos tanta guerra, tanto derramar sangue, tantas coisas, né? E muitas vezes não percebemos esse amor de Deus que permeava, né? Toda aquela situação que era uma situação de época e que, se não acontecesse assim, o povo de Deus seria massacrado por aqueles povos cruéis. Então vamos lá. Verso 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Assim eram os povos altivos, né, que Deus destruía. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então Davi, quando ele usa essa expressão desbarato exército e salto muralhas, na vida dele isso acontecia na prática mesmo, porque ele era um rei, ele era, até mesmo antes de ser rei, ele já tinha seus homens, seus soldados, né? Quando ele conquistou Jerusalém e tudo mais, então ele já tinha uma vida de guerra, de investidas, de lutas, né? Então ele falava, a confiança dele era em Deus, ele desbarata exércitos. E essa vive na prática, né? Mas olha só o que ele diz aqui no final do verso 30. Todas as pessoas que confiam em Deus, você não precisa ser um general de exército ou um rei. Na sua vida particular, na sua vida pessoal, você pode desbaratar os exércitos dos problemas e das coisas. Porque olha só, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Todos os que nele se refugiam. Davi não fala assim, olha, comigo Deus foi diferente, né? Com vocês Deus não vai agir assim, não. Deus agiu assim comigo, mas com vocês será de outra forma. Não é isso que ele fala, não, né? Ele testemunha o que Deus fez na vida dele, e ele diz que Deus tanto foi escudo para ele, como é escudo para todos os que nele se refugiam. Agora, verso 31. Aqui Davi começa uma explicação que nós poderemos dizer até que ela é doutrinária, né? Vamos ler aqui, verso 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu da força e me aperfeiçoou o meu caminho. Veja que Deus é o provedor de tudo na vida de Davi, até mesmo das suas habilidades. Até mesmo das suas habilidades. Deus que me revestiu de força, me aperfeiçoou no caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, na tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Está vendo como tudo provém de Deus? A clemência de Deus. Davi era um pecador, como já dissemos, mas a clemência de Deus engrandeceu a Davi. Alegraste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. A melhor coisa que Davi fez na vida dele foi se arrepender do pecado e abandoná-lo e procurar ter uma vida santa. E veja como Deus foi provendo tudo na vida dele. Verso 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se e caíram-se aos meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste, está vendo? Deus fez tudo isso na vida dele. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento lancei-os fora como lama das ruas. Olha só o verso 43, do que Deus nos livra.
Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz e logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Ou seja, toda a habilidade e capacitação pessoal que Davi tinha, foi Deus que providenciou. Deus provê também os livramentos. Deus dá a condição da pessoa se livrar e Deus provê todos os livramentos, né? Deus desbarata e espanta os inimigos, assim como ele dá força para aquele que confia nele lutar e vencer. E por fim, ele termina com louvor e reconhecimento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua prosperidade e sua posteridade, para sempre. Então, o reconhecimento de quem é Deus e que provém de Deus tudo que o homem precisa, desde a sua habilidade natural, sua vocação, os seus dons, até os livramentos e o crescimento, o perdão e tudo aquilo que forma o homem que vai habitar o céu, que o leva a viver de forma justa e com pureza de mãos, e vencendo este mundo tenebroso, vencendo as adversidades da vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E o que vence, a vitória que vence este mundo, como diz o apóstolo João, é a nossa fé. Deus é o nosso provedor. O Salmo 18 é um salmo que fala de livramento e da providência de Deus. Medite nele e que Deus te abençoe.